No dia 20 de janeiro de 1996, a cidade de Varginha, no sul de Minas Gerais, teve sua rotina mudada por um acontecimento que jamais seria esquecido. Moradores afirmaram ter visto um objeto voador não identificado cruzando o céu, e pouco depois, criaturas de aparência desconhecida foram avistadas pela cidade, descritas como seres de baixa estatura, olhos grandes e avermelhados, e pele escura e aspecto viscoso. A movimentação incomum de militares, bombeiros e autoridades de saúde naquela noite levantou suspeitas, silêncios e contradições que até hoje intrigam pesquisadores. A partir daquele dia, Varginha nunca mais foi a mesma. O episódio não apenas colocou a cidade no centro das atenções do mundo, mas também a transformou em um símbolo permanente de mistério, alimentando debates, teorias e questionamentos que seguem sem respostas definitivas. O caso ET de Varginha deixou marcas profundas na memória coletiva e consolidou-se como um dos maiores enigmas da história brasileira. Nos próximos minutos, veremos um apanhado de informações sobre o caso e suas ligações com algo maior e ainda mais misterioso. Começa aqui o Popcorn Repórter Especial Caso ET de Varginha. Em 1957, testemunhas observam um objeto voador descendo em velocidade extrema dos céus em direção à Praia das Toninhas. Antes de atingir as águas, explode. Fragmentos coletados na praia são enviados para laboratório e passam por análise. Esta manchete diz: a análise científica confirma magnésio extraterrestre do alegado disco voador de Ubatuba. Nós estamos aqui na cidade de Lins, na residência de Dona Maria José Cinta dos Santos. Essa senhora, alguns anos atrás, no local em que trabalhava, no hospital da cidade de Lins, ela teve um contato imediato de 3º grau. Contato esse muito importante e que nós transcreveremos a partir de agora aos ouvintes. Boa tarde, Dona Maria. Boa tarde. Dona Maria, por gentileza, só poderia nos narrar o que foi que houve com a senhora alguns anos atrás? Eu estava dormindo, quando eu acordei com um barulho, que nem uma embreagem. Abri a janela, quando abri a janela, vi uma mulher lá embaixo. Peguei e disse para ela: espera um pouquinho que eu já vou aí, abrir a porta. Levantei, abri a porta. E quando a senhora abriu a porta, ela não falou palavra nenhuma, né? Nenhuma. Disse nada. E quando a senhora perguntava algo para ela simplesmente fazia o quê? Só fazia Então ela estava evitando que a senhora percebesse que ela não era uma mulher aqui da Terra. Não sei como é que é. Isso eu não sei se é. É só fazer E quando foi embora, despediu, bateu assim, embaúra. E a senhora, Dona Maria, a senhora observou se tinha mais alguém com ela? Dentro do aparelho tinha outra pessoa, mas não sei se é homem ou se é mulher. E tinha. E qual era o tamanho, mais ou menos, do disco que a senhora viu? Era um pratão enorme, De que tamanho, mais ou menos? A altura era assim. 1 metro de altura? 1 metro assim, de altura e embaixo um pratão. Em 1986, sobre São Paulo, 6 caças brasileiros perseguem mais de uma dúzia de OVNIs. Tem alguma coisa aqui no setor noreste São José? Um farolzinho, pô, mas eu tô olhando bem, o bicho tá parado. Só que quem desce vai pra esquerda e pra direita, tá paradinho lá. Tô olhando, não é estrela não, é um farol. Esse bem visível, poderia descrevê-lo? É uma estrela grande.
mas o radar não pega estrelas, que é isso? Semana, altas autoridades militares do Brasil. Durante coletiva, a Força Aérea Brasileira confirmou o ocorrido. Toda vez que é detectado algum objeto não identificado, quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. O objetivo justamente era esse, se aproximar e identificar. Nós não conseguimos nem nos aproximar, muito menos identificar. É um disco? Eu não acreditava. A reação que eu tive, eu pensei assim, não pode ser. Meu Deus, está baixando. Você filmou, pegou é? Peguei. O objeto chega bem perto das casas. Passa por trás de um poste. Passeia pelo bairro com movimentos irregulares. Então, foi por causa dos barulho dos gados, corria de monte em volta da casa, e eu chamou a atenção. Aí eu saí na janela e avistei o objeto passando. Aí eu fui e chamei ele. Então, o objeto tinha um formato de micro-ônibus, tamanho do micro-ônibus. E aí, o som não tinha som, não. A gente ficou avistando aquilo porque ela fumaça, enrolado nele, a fumaça, claro. Mas até eu brinquei com ela, o que é isso aí? É um submarino? Porque tava flutuando, né? A gente ficou olhando isso até subir pra cá. Eu fiquei mais parado, né? Eu fiquei escutando pra ver se caiu o barulho, né? Aquele fazia algum barulho. E ele ficou na janela de cá olhando. A forma de tipo um charuto. Sabe, descomprido assim? Tipo um charuto. Pela velocidade que tava, parecia que tava com problema, assim. Passou muito devagar. Meu nome é Carlos de Souza, sou professor de Geografia. No ano de 1996, no dia 13 de janeiro, eu vi uma nave extraterrestre cair em Varginha. Eu parei e falei, olhei o carro, vi que não tinha barulho nenhum, fui dar um mijão, tá? Aí eu olhei, aí eu vi o objeto vindo, como se fosse um ângulo de 30 graus, descendo lentamente, como se estivesse perdendo força, tá? E perdendo altitude. Só que ele planava, ia perdendo lentamente a altitude e ia caminhando. Ele é mais ou menos o tamanho da carroceria desse caminhão. A carroceria é certinho desse caminhão, o tamanho dele, o comprimento dele. Só que ele era mais largo e a lateral dele totalmente rasgada. E ele saía uma fumaça branca, não era uma fumaça preta, como se fosse de fogo. Eu decidi pegar o carro e ir atrás. Tinha caminhões parados ali naquele arbusto do lado direito, ali, que é uma árvore pequena ali, do lado direito, tem um caminhão parado, outro mais para frente. Em cima do mato ali, uma ambulância. E esse pedaço de tocateia aqui, ele era como se fosse uma folha seca. Ele parecia isso aqui. Lá levíssimo. Lá nós, cheguei, fui barrado por esse pessoal militar, né? Que era um rapaz negro, alto, bem fortão. Ele falou pra mim que não podia, eu voltei. Estava fardado, cara? Ele estava fardado, ele estava com uma calça cinza escura, uma blusa marrom, meia clara, e um capzinho. Você vê que não é cap, porque normalmente soldado, quando é soldado, ele usa aqueles boné, ele não, ele tinha um cap. Tá? E ele me parou e já estava a voz ao fundo dele, ao fundo dele, nas costas dele, gritando, manda embora, manda embora, manda embora. E foi quando que eu achei que na hora que eu cheguei no local, eu vi um pedaço desse objeto, tá, dessa aeronave, que eu dobrei ela, isso que me chamou a atenção, conforme eu amassei, aí eu soltei, conforme eu soltei ela voltou ao formato original dela. Isso me chamou muito a atenção.
E eles me tomaram isso da mão, literalmente. Bateram na minha mão, falaram pra mim, dá isso aqui e vai embora, some daqui. Foi, pô, mas caiu eu até aquele momento vi saber que era um objeto, estava um objeto voador, mas eu achava que era um avião, alguma coisa assim. Eu estranhei muito no local ter 2 caminhões Mercedes do Exército, um monte de soldados, aproximadamente uns 30 a 40 pessoas vasculhando o mato, como se fosse procurando alguma, fazer uma varredura. E fora isso, o pessoal estava pegando pedaços. Você via que em cima dos caminhões tinha vários pedaços desse material que eu peguei na mão e amassei e ele voltou ao normal. Quais veículos a mais tinham lá, além dos 2 caminhões? Tinha um helicóptero do Exército, bem grande. O helicóptero não era esse helicóptero pequeno, esse helicóptero bem grande que carrega piris, coisa. E uma coisa que me chamou muita atenção também foi um cheiro de amônia que estava tendo, porque tinha uma ambulância lá. Pela ambulância eu achei, até na hora que eu vi a ambulância, eu falei, pô, houve uma queda de um avião. Ambulância branca? É ambulância, não, ambulância manchada de cores do Exército. Aquela tipo camuflada, que tinha uma cruz bem no meio, se via que era uma ambulância. E um cheiro de amônia desgraçado, ninguém aguentava aquele cheiro. Você viu algum objeto caído além dos troços? Não, eu só vi vários, como se fosse você pegar papel, você tá andando no alto e pegar papel e jogar papel para todo lado. Não viu nada grande? Não, uma coisa maior que eu vi foi a traseira de um Opala, mais ou menos, o tamanho da traseira de um carro, de um Opala, um pedaço, em cima do caminhão. Foi o maior pedaço que eu vi, desse objeto realmente. Só que agora, fora isso, não me deixaram ver mais nada. Aí, depois disso eu retornei, fiz a volta, retornei, passei por esse mesmo local. No segundo posto de gasolina, montando desse outro, aí atrás para frente, eu parei para comer, porque eu estava com fome, deve ser mais ou menos já umas 10h30, 11 horas da manhã, eu tinha saído de madrugada, eu parei para comer. Aí quando eu parei para comer, em seguida parou um Opala atrás, um Opala azul, uma azul, tipo cor da aeronáutica, mas desculpa, isso é queimado. Eu fui ao banheiro, quando eu voltei do banheiro, o rapaz virou para mim e falou para mim, olha, você é o senhor Carlos? O rapaz sabia meu nome, o nome dos meus pais, e é tudo. Sabia tudo, quem eu era, quem não era. E o rapaz falou, olha, você não viu nada, você não sabe de nada. Eu falei, não, mas quem uma vez falou, você não sabe nada, cala a boca e vai embora, que é melhor para você. Eu fiquei assustadíssimo, fiquei super apavorado. Na hora fiquei assim, achando uma coisa, falei, pô, uma coisa que eu não devia ter visto, eu vi, tá? Fiquei com medo e nesse momento eu montei no carro e fui embora para São Paulo. Chegando em casa, relatei a minha esposa depois de um tempo. Ela falou para mim, melhor a gente ficar quieto, a gente ganha mais. – 20 de janeiro de 1996, Varginha, no sul de Minas Gerais. Era por volta das 15h30 da tarde, quando 3 jovens caminhavam pelo bairro Jardim Andere, um local tranquilo e residencial, sem imaginar que estavam prestes a vivenciar algo inexplicável. As testemunhas eram Liliane de Fátima Silva, de 16 anos, sua irmã Valquíria Aparecida Silva, de 14, e a amiga Kátia Andrade Xavier, de 22 anos. Enquanto passavam por um terreno baldio no Jardim Andere, as 3 notaram algo incomum, próximo a um muro. Segundo os relatos, ali estava uma criatura de aparência totalmente fora do comum. Kátia Xavier, de 22 anos, está apavorada. As irmãs Valquíria, de 14, e Liliane, de 16, também estão muito assustadas. É a primeira vez que elas voltam a este lugar desde o dia 20 de janeiro, um sábado. Quando passavam por esse terreno baldio, as 3 viram algo muito estranho. Vim descendo assim com as meninas, né, as 3, e nós 3. Aí de repente, assim que nós olhamos pra lá, assim, aquela coisa estranha, redonda, nossa, tava super estranho. A gente ficou com tanto medo que não ficava observando muito, não. Aí daqui a gente já correu pra lá e desceu. E quando a gente tava descendo, a gente foi olhando pra trás e viu ele ali. E tava na mesma posição e não mexeu nada. Tinha perna e braços normal, de um homem normal, assim. Mas que a gente olhou direito não era assim, um homem. Tinha chifres, tinha assim, a pele marrom, parecendo que passou com algum óleo no corpo. Tinha um pé grande, uns olhos super regalados, vermelho.
corpo bem com as veias estufadas, essa tipo que tivesse lutado, não sei. Ela tava com as veias do corpo tudo estufado. O corpo dele também, que ele tava agachado, com a mão no meio das pernas. Se fosse um homem, assim, agachado ali, eu tinha coragem de passar aqui com as 3. A gente cortava e ia embora. Mas uma coisa tão estranha daqui, a gente não teve coragem. Ô, Kátia, o ombro dele tava aí onde você está apontando? Isso. O ombro tava dessa... Eu fiquei tão desesperada que eu pensei que eu ia morrer na hora. Um dia diferente. Tava um dia meio que agoniado. E a gente era muito criança, não sabia te falar, explicar, falar pra você assim, não. Nesse dia eu tava sentindo mal. Não posso te falar isso, mas assim, foi um dia meio tenso, sabe? Nossa, hoje o dia tá difícil. Eu olhava, parecia que era ali um coração de boi. Mas aí eu pensei que coração de boi não é tão grande. O sol tava batendo, ele tava brilhando. Porque passou um negócio no corpo que brilhava. Um óleo, parece que passou um óleo no corpo brilhava. Um pé desse tamanho, foi gema que tem mais exagerado, e um homem desse tamanho. Chifres. 2 chifres? Tinha 3. 3 chifres. Não sei se era chifre. E a posição desses chifres? Tipo assim, 2 aqui assim, na testa. Não era assim bem um chifre, era calombos na cabeça. É porque a primeira palavra que vem na cabeça da gente é chifre. Formato do rosto? Não era tão alto. Parecia, tipo assim, um coração. Mas não era um coração. Não, era do tamanho. Eu falei, Liliana, o rosto parece que aqui, assim, vai cruzar, aqui vai afinando, Liliana. E a roupa? Não tinha. Tava nua. Totalmente nu. Mas ela não viu nada na Mas tava de perfil. Né? Coisa. Não deu pra ver se era macho ou se era fêmea. Não, isso não. Faz pra mim exatamente a posição que ele tava, vai. Ai, eu não vou ver. Vai lá, Liliana, você. Mãe. Vai, cara. Não, peraí, gente. Confia em mim aqui. Tá bem aqui, ó. Qual é a posição que tava? É direitinho. Assim, ó, agachado. A mão, do jeito que o Valquírio falou. Assim, ó. Tá mais assim. Aquele ombro marronzinho, você entende? Marronzinho. E é exatamente nesse canto onde você tá, cara? Nesse canto onde eu tô, eu vi ele aqui. Certamente não vi ali, né? Que é aqui. Quando eu vi isso aqui, ó. Eu falei, o que? Que eu olhei nelas assim, que aquele homem pegava aqui, mas certinho. O medo tomou conta imediatamente. As jovens entraram em pânico e fugiram correndo pelas ruas do Jardim Andere. A reação dessa foi uma coisa, sabe, que me deixou muito preocupada. A Liliane estava em tempo de desmaiar, tudo pálida, num nervo tremendo. E eu falei pra ela, mãe, eu vi o capeta. E ela lembra, assim, das palavras dela. Se realmente é o que vocês viram, que era o capeta, né? Ele vai ter que aparecer pra mim, que eu vou lá. Realmente não tinha nada ali, mas tinha uma pegada. Sim, havia pegada. Mesma coisa, os dedos né? Parece uma abacaxi, só que tem 3 dedos só. O do meio é menor. Entendi. E o tal cheiro que você sentiu? Lembra o cheiro de... Cheiro, assim, um odor muito forte. Eu peço das pessoas, investigar pra ver o que é isso, por favor, porque elas estão muito nervosas com isso. Elas estão falando a verdade, eu dou a minha palavra, porque elas não iam brincar com uma coisa tão séria desse jeito. Isso eu confirmo, 1000 vezes se for preciso. Dali em diante, o burburinho toma conta da cidade. A história das meninas que viram uma criatura em um terreno baldio se espalha. Outras supostas criaturas foram avistadas nas redondezas. Bombeiros são chamados para a captura. Anoitece em Varginha e, com ela, uma tempestade terrível. Caminhões do exército vasculham a cidade. O clima de mistério ronda cada bairro, cada esquina. O que de fato estava acontecendo? Naquela mesma noite, de 20 de janeiro de 1996, uma operação silenciosa teria sido colocada em prática. Não era uma ocorrência comum, não era um chamado rotineiro. Segundo relatos reunidos pela revista UFO, uma equipe da Polícia Militar de Minas Gerais teria sido mobilizada para localizar e capturar criaturas. Entre os policiais estaria o soldado Marco Eli Xerezi, jovem, 23 anos, saudável e em pleno exercício de suas atividades. Xerezi teria avistado a criatura em uma estrada próxima. Ela aparece na frente do carro
que ele e outro militar usavam para vasculhar as redondezas, Xerezi sai do carro e começa uma luta braçal com a criatura, que o arranha na região da axila. O suposto ET é capturado e colocado na parte traseira do automóvel, possivelmente o porta-malas, e sido levada para o Hospital Regional Bom Pastor, em Varginha. Após 26 dias do ocorrido, Xerezi morre de forma misteriosa de uma infecção inexplicável. Me abalou muito, por causa da forte ligação que a gente tinha. E você acha que isso foi provocado pelo contato com a criatura ou por algum outro motivo? Eu acho que da criatura. Ele participou da captura. São as palavras dele que eu vou te passar agora. Este caso vai dar muito o que falar, vai dar pano para as mangas. Então é melhor não comentar. Meu nome é Leonardo Vinhas Ciarte e eu estava como gerente da panificadora e ajudava em todos os aspectos, né? E a panificadora entregava, inclusive, pães para o hospital regional. Quando nós nos dirigimos ao hospital para fazer a entrega, nós nos deparamos com veículos, então, militares, né, da ESA, caminhão, jipe, essas coisas da ESA, na porta do hospital, uma coisa que não é normal. E nesse dia, realmente, eles não deixaram que nós entrássemos no hospital. Então, é algo realmente que nos chamou a atenção. Segundo comentários que se espalharam em Varginha e cidades próximas, logo após a captura da suposta criatura, algo incomum teria ocorrido. O hospital da cidade teria sido parcialmente isolado, com presença de militares armados, restringindo o acesso de funcionários e visitantes. Comentava-se que um ser não humano ferido teria sido levado para atendimento emergencial, enquanto profissionais da saúde teriam sido orientados a manter silêncio absoluto sobre o ocorrido. Esse ser seria a criatura capturada, e é daí que vem um relato impressionante. Trabalho aqui em Varginha já há uns 40. Eu fui diretor dos 3 hospitais, né? Eu comecei no hospital regional, entrei daí e encontrei esse colega. Esse colega, o nome dele era Marcos Vinícius. Aí eu cheguei lá e ele falou assim, chegou aqui um negócio diferente, você poderia dar uma olhadinha? Eu fui lá, ele pegou uma câmera grande, assim, me mostrou, tinha como se fosse uma criança, ele dando uns pontos ali, tudo. Eu falei assim, o que é isso aqui? Ele falou assim, tá aqui. Aí eu afastei um pouco e vi, o alien estava ali. Até aí não cai a ficha da gente que é o alien branquinho, não era verde, não era marrom, como o pessoal descreve. O que eu vi era branco. O crânio tinha forma de gota, uma gota, né? Branquinho, boca pequena, olho lilás, também em forma de gota, né? Eu olhei assim, ele ficou olhando para mim. Aí ele deu uma olhadinha pela janela, voltou a olhar para mim. Era completamente diferente de um humano, né? Mas sem nada espalhafatoso, muito tranquilinho, sabe? Parecia um anjo. De terra do café, Varginha passou a ser conhecida como a cidade do ET. Durante todo o dia de hoje, ufólogos de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro estiveram reunidos em Varginha. Eles acusam a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Escola de Sargento das Armas de Três Corações de esconderem as 2 criaturas que teriam sido capturadas em Varginha. Para pôr um fim nos rumores que tomavam conta do Brasil, um militar vem a público e dá uma explicação para tudo o que estava acontecendo. Porque na realidade, aparições de extraterrestres ou de OVNIs, isso não houve porque não houve uma comprovação. O que ocorreu mesmo foi o seguinte: no dia 20 de janeiro, estava chovendo muito forte em Varginha, ocorreu um temporal, e nós estávamos com uma solenidade aqui em Três Corações dos nossos caminhões, esses caminhões Mercedes-Benz, que eles estavam ainda na garantia. Então nós deslocamos 2 caminhões
até Varginha para que fizesse a manutenção prevista. Tudo disso aí, no desenrolar de toda a história, houve uma série de coincidências de fato. Havia no hospital de Varginha um casal de anões, onde a senhora estava grávida para ganhar um neném. Isso coincide com o fato de a ESA ter pegado essa criatura, ter colocado no caminhão e levado para o hospital de Varginha, onde o pessoal disse ter encontrado um casal de... Sim, segundo ele, toda a movimentação era por causa de uma anã gestante. Segundo testemunha em entrevista ao documentarista James Fox, as criaturas passaram pelo hospital regional e depois pelo hospital Humanitas em Varginha. Foram colocadas em caixas de metal e enviadas para essa em Três Corações. De lá foram para Campinas, onde passaram por estudos. Depois disso, as criaturas são enviadas para os Estados Unidos. Dia 12 de março de 96, uma série de mortes inexplicáveis aconteceram. Nós aqui no zoológico, nós trabalhamos muito com a parte preventiva. Então os nossos animais são muito bem tratados, né? E morreu de não sei até hoje, tá? Não tem nenhuma causa-mortes. A conclusão que se chegou foi que todos os animais, todos os mamíferos, mas a jogatílica carnívora, a anta é um herbívoro monogástrico, um só estômago, e os veados, que são poligástricos, herbívoros poligástricos, né, apresentavam o mesmo problema no trato gastrointestinais. E isso é estranho, porque são animais que se alimentam de formas diferentes, né? O carnívoro come carne, o herbívoro come planta, tá? Então eles não têm doenças parecidas, as doenças são diferentes, só que o que eles apresentavam a necrópsia, mais ou menos as mesmas características de doenças, tá? Aí a gente fez exames, porque na necrópsia a gente não concluiu nada. A gente fez exame no que pôde ser feito. E no que se pôde ser feito, também não se concluiu nada nos exames. Só nas vistas do veado que se concluiu que tinha um possível tóxico cáustico, como diz o exame que está aqui. Tá? Um possível tóxico cáustico, alguma coisa que corroesse, tá? Mas não se detectou o que era, tá? Nem da onde estava vindo aquilo. Muito estranho. Muito estranho. A mãe de Valquíria e Liliane fez uma denúncia. Ela afirma que na noite de 28 de abril, 4 homens vestidos de terno e gravata foram até sua casa para oferecer dinheiro. Em troca, as meninas deveriam gravar um depoimento negando toda a história. Eu me lembro como se foi ontem. Era 4 homens, tudo vestido de preto. Ele queria que a Valquíria, fosse num programa e mentisse que não tinha visto nada. Tem nessa bolsa e os dois só olhando, os outros dois. Aqui tá cheia de dinheiro. E elas, mesmo sendo pessoas humildes, não aceitaram. No dia seguinte, pegaram um orelhão, ligaram para mim em Três Corações, eu vim imediatamente, convoquei a mídia e fiz a denúncia. Tentaram subornar as meninas para tentar esconder tudo. Por quê? Outro fato muito importante aconteceu exatamente 2 meses depois, aqui mesmo no zoológico. Na noite do dia 21 de abril, 9h30 da noite, acontecia aqui nesse local uma pequena reunião de amigos. De repente, Dona Terezinha, uma das convidadas, resolveu sair para fumar. Acendeu um cigarro, de repente olhou para a direita e avistou uma criatura estranha.
Mas ele estava me olhando muito, e era com os olhos vermelhos muito grandes. Ele tinha uma boca rasgada, e ele era marrom escuro e tinha a pele assim oleosa. E ele ficou me olhando e eu não saía do lugar. Eu fiquei olhando para ele também. Isso durante uns 5 minutos. Quando eu consegui sair do lugar, eu entrei no salão e chamei meu marido para vir embora. E eu estava muito nervosa. Ele ainda brincou comigo e falou: vai ver se você viu o diabo. Eu falei: eu rezo tanto, Deus não ia fazer isso para mim. Eu falei: é uma coisa muito feia. Ele é muito feio. Não tinha ouvido falar da descrição, como é que ele era antes ou não? Não. Aí eu achei que eles vieram aqui para pegar os que tinham vindo aqui antes. Me impressionou demais. Eu fiquei muito impressionada. Eu fiquei até doente com isso. Eu tenho medo.